Deus seja sempre louvado. Prezados e queridos irmãos, vamos falar agora a respeito de uma parte da sua palavra, a respeito da autoridade da palavra. E para começar com o assunto de autoridade, precisamos saber que a palavra autoridade vem da palavra autor. Em outras palavras, a autoridade de qualquer trabalho é a autoridade do autor. O autor é quem dá a autoridade daquilo que ele produziu. Então precisamos conhecer quem é o autor da Bíblia. E claramente nos responde esta pergunta em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Santo é o Senhor. Paulo diz que toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Esta palavra grega, inspiração, significa respirada por Deus. E a palavra assopro e espírito é a mesma coisa. Significa que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a autoridade do Espírito Santo é ultimamente o autor. E ele usa de diferentes canais, mas atrás de tudo está a autoridade do Espírito Santo, porque ele é Deus. Então, quando confrontamos as Escrituras, estamos confrontando a autoridade de Deus. Agora, dizemos, mas as Escrituras, toda a Escritura é inspirada? Sim, todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Tem pessoas que dizem algumas passagens inspiradas por Deus e outras não. Ora, irmãos, tem pessoas que pensam desta forma, mas não está em linha com a verdade das Escrituras, porque o Espírito Santo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, e não há nenhum livro que não seja importante. Alguns livros, como o de Esdras, Neemias, Cantares de Salomão, Naum, são todos importantes. E se você quer estar equipado com toda a Escritura, lembre-se de que Jesus disse: devemos estar edificado em seu fundamento, ouvir e fazer, não só ouvir, mas fazer e ouvir. E entender a interpretação da Escritura, porque há unicamente um intérprete autorizado, e esse é o autor. Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, sabendo isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém pode dizer, eu sei o que significa isso, eu sei o que é aquilo. Não está autorizado, porque é uma autoridade do Espírito Santo. Alguém pode até dizer que teve homens que escreveram a Bíblia, e em muitos casos foram fracos e falíveis. E a Bíblia fala até de seus pecados, e eu penso que isto é uma marca de precisão das Escrituras, que não esconde nada e fala dos pecados dos homens, que muitas das vezes as escreveram. Muitas pessoas, se pudessem, talvez esconderiam seus pecados, não expondo, bendito é o nome do Senhor, querendo apresentar-se como infalíveis. Nenhum autor da Bíblia faz isso. Até mesmo o rei Davi, que foi o autor de maior parte dos salmos, ele escreveu acerca de seus graves pecados, para que todos pudessem saber. Então, como é que a Bíblia pode ser infalível se as pessoas que as escreveram foram falíveis? E há uma resposta maravilhosa para isso no livro dos Salmos, capítulo 12, verso 6. Apenas um verso. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Isso é uma fotografia
Bendito seja o nome do Senhor. Como as pessoas purificam o metal. Eles construíam um forno de barro, punham o fogo e o metal. Então você tem 3 elementos nessa fotografia. Tem o forno de barro, que é o instrumento humano, apenas barro. Você tem fogo, que é o Espírito Santo, que purifica a prata, que é a mensagem. Então aí nos confirma que homens falíveis podem ser canais para produzir com autoridade a palavra de Deus. Lembrando que o número 7 na Bíblia nos liga 2 coisas: o Espírito Santo e a perfeição. E a perfeição vem pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, mesmo que tenha vindo por homens pecadores, falíveis, foi purificada 7 vezes pelo Espírito Santo e é totalmente confiável. Agora precisamos considerar a atitude de Jesus, ele próprio para com a Bíblia, porque para nós que somos seus discípulos, vemos como ele se relaciona com a Bíblia. Vamos a João 10, verso 35. Vemos Jesus em uma discussão com os judeus. Ele diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Quando fala palavra de Deus, não vem do homem, nem da terra, mas do céu. A palavra vem para mostrar o caminho para a nossa salvação. Agora vamos olhar o que aquela passagem narrada por Mateus, capítulo 4, quando Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo no deserto. A primeira coisa que o tentador fez foi tentar colocar dúvida a respeito da voz que do céu ele ouviu no seu batismo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O diabo tem uma tática, ele sempre usa, como fez com Eva no princípio, fez com Jesus e faz com cada um de nós. Não deixe que isso aconteça com você. Ele não faz de imediato negar a palavra. Põe perguntas para colocar dúvidas, mas Jesus usou a palavra: está escrito, o homem não viverá do pão apenas. Santo é o Senhor. E Jesus, há poucos dias depois do batismo, ouviu a voz do Senhor, confirmando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele queria colocar dúvida, mas Jesus simplesmente usou a palavra escrita. Interessante que nas tentações, as 3 respostas de Jesus foi tirada de um livro, do livro de Deuteronômio. E nota-se que nem Jesus e nem o diabo questionaram a autoridade do livro de Deuteronômio. Jesus trabalhou com a palavra escrita de Deus, e está escrito. Então, Satanás, como não tinha resposta, ele muda de assunto. Nunca tente sobrepor Satanás com a sua teologia ou filosofia. Ele é mais inteligente do que você. Ele tenta pôr dúvida. É o primeiro passo. Depois, não crê. E por final, a desobediência. Em Efésios capítulo 6, verso 17, Paulo diz que a palavra de Deus, ou a palavra do Espírito, é uma espada. Quando você se encontrar com o diabo, você tem que se encontrar com a palavra. A Bíblia não vai te proteger simplesmente por estar em sua prateleira ou talvez ao lado da sua cama. Ela só funciona se você falar. Então ela se torna uma espada pontiaguda onde o diabo recua. Então vamos ver o que Jesus falou sobre a palavra de Deus escrita. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18: não pense que eu vim destruir a lei e os profetas. Santo é o Senhor. Eu não vim abrogar, mas cumprir.
Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Agora, a palavra jota em hebreu é a letra menor do alfabeto hebraico. E o tio é apenas uma curva que é posta nas escrituras para distinguir a letra, ou seja, os itens menores da escritura do texto hebraico. E Jesus disse, nenhum vai passar. Isso indica claramente que Jesus reconhece absolutamente a autoridade da palavra escrita de Deus. Ele não estava falando da palavra falada, porque a palavra jota e tio apenas se aplica àquilo que está escrito. Veja bem, a escritura nunca está fora de data. Não é apenas algo que foi escrito acerca do humano, mas acerca de Deus. E mesmo que tenha sido escrita há 3.000 anos atrás, ainda é Deus falando a você hoje. Esta é a autoridade da Escritura, como Jesus entendia. Agora vamos a um tema muito importante, que é a natureza da palavra de Deus. Repito, isso é muito importante. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada, e que penetra a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta, bendito seja o nome do Senhor, para discernir os pensamentos e intenção do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra não é morta, não são apenas sonhos de um pregador, está viva, e aonde ela vai, ela traz vida, e vida com abundância, e é mais poderosa do que as mentiras de Satanás. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado.